E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos calcular quanto tempo demora para se aposentar com fundos imobiliários, quanto tempo para ganhar R$ 1.000 de dividendos com FIIs. Vamos falar aqui da minha carteira de fundos imobiliários e também a evolução dos dividendos. Então já deixa seu like, ativa o sininho para você não perder aí os próximos vídeos. Vamos então ao vídeo. A gente olha a evolução dos dividendos na minha carteira, mesmo dando foco maior aí para as ações, a gente vê uma evolução, está em nível recorde o dividendo neste momento, a gente pode ver aqui mais de R$ 120. Eu não tenho tanto valor investido, eu já vou mostrar minha carteira inteira, tá? E essa evolução aqui acontece com poucos aportes, poucas movimentações, mesmo quando eu não faço aporte, existe uma evolução. Esses meses aqui eu não devo ter feito aportes e subiu aqui, né, os dividendos dos fundos imobiliários. Então, é bastante sustentável o crescimento dos dividendos dos fundos imobiliários quando esses fundos são bem escolhidos, né? Às vezes é melhor a gente escolher um gestor de qualidade do que um fundo extremamente descontado. Essa tem sido aí o meu foco, inclusive. Eu quero nos fundos imobiliários tranquilidade e crescimento de dividendos sustentável. Exatamente por isso, no mês 4, que foi um mês aí que a bolsa estava um pouquinho alta, aproveitei para reformular minha carteira e vendi os meus fundos imobiliários de papel. Teve aquele HCTR11, vendi antes daquelas quedas. Teve o MXRF11, que depois até se recuperou mais, né? Mas enfim, os dois fundos imobiliários de papel que eu tive, eu vendi para ficar todo em tijolo, porque os tijolos a gente vê um crescimento mais nítido. No fundo imobiliário de papel, eles vão oscilar conforme a inflação e a Selic, não é um crescimento, né? É oscilações aí que acompanham esses pontos aí. Eles não são sustentável o crescimento, né? De qualquer forma, você não vai ver esse crescimento de forma aí nítida, porque ele está te entregando a inflação e a Selic, não é um crescimento como acontece nos fundos imobiliários de tijolos, que os imóveis se valorizam no longo tempo. Não adianta pegar um ano, tem que pegar 10 anos, 5 anos, eles vão valorizar conforme a inflação e os dividendos vão acabar acompanhando por conta dos reajustes aí anuais, né, que acontece aí dos aluguéis. Então, fundos imobiliários de tijolo passou a ser 100% o meu foco a partir do mês 5. E depois, com alguns aportes adicionais aqui, a gente já volta, inclusive, a patamares, né, superiores. Os dividendos iniciais do fundo de tijolo são um pouco menores, mas eles vão continuar me ajudando a crescer esse dividendo aqui nos próximos anos. A gente vê o MXRF11, a gente vê o quê? Oscilações, normal, um excelente fundo imobiliário, inclusive, de tijolo, de papel, mas não sou tão fã, tá, de fundos imobiliários de papel, exatamente pelo que eu já falei, né? Mas o MXRF11 é um dos melhores aí. O HCTR11 tem aquele enrosco todo, né? Por isso que eu até vendi também ele. Antes de eu mostrar os pesos das minhas carteiras de fundos imobiliários, vou mostrar aqui o crescimento dos dividendos dos meus fundos imobiliários, começando com o BTLG11, que vem crescendo o dividendo. Todo ano vai ter reajuste, daqui a pouco vai ter mais. As subscrições estão sendo muito bem feitas e aí é a subscrição onde está o risco do gestor não deixar acontecer esse crescimento de dividendo. E no caso da BTG, estou bastante tranquilo, tá? Inclusive as taxas de emissão aí, eles surpreendem que é praticamente zero, né? O último aí que eles emitiram. Então assim, BTLG11 é um fundo que eu gosto bastante por conta do gestor da BTG fazendo um excelente papel aqui nesse fundo. E nós temos o VTLT11, que também é a mesma regra, né? Um fundo imobiliário mono, e aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Por ser mono, mas a gente vê um crescimento de dividendos, né? Por conta da inflação. Inflação um pouco mais alta, crescimento mais alto. Então é bem nítido aqui, porque ele é um FII mono e não tem nada de surpresa. Essas barrinhas mais altas são quando o inquilino paga aí 2 aluguéis, né? Mas não estou indicando esse fundo, até porque ele é mono, né? Mas é um contrato atípico, é longo, é só ficar aí de olho nos fatos que vão acontecendo, né? Próximo aí do final do contrato. O CID11 é outro fundo que eu gosto bastante pelos preços atuais. Ele teve o seu sofrimento, né? Mas ele voltou a reencontrar o seu caminho, né? Crescimento de dividendos. Acredito que vai continuar crescendo, embora esteja um pouquinho alavancado. Um fundo aí que eu gosto muito pelos preços. Temos XPLG11, que é um fundo aí que eu não gosto da participação da XP, mas, né, aos trancos e barrancos, eles estão aí se reencontrando depois de quedas de dividendos. Estão começando a se reencontrar aqui no crescimento. E agora falando do fundo imobiliário de shopping, né? Os fundos imobiliários de shopping eles sofreram com a pandemia, né? Nós temos 3 fundos que estão sofrendo bastante recentemente com essa pandemia, que são os de escritório, os de shopping e os de educacional, assim, para citar os 3 que eu mais vejo. O fundo imobiliário de shopping são os melhores nesse sentido, porque para mim a percepção é que eles voltariam com certeza e foi o que eu apostei mais. Então a gente vê o MAL 11, né, com buracos aqui
com a pandemia e depois o dividendo crescendo bastante. É o melhor fundo, tá, de shopping para mim. Tá bem, ainda está um pouco descontado, tem um crescimento de dividendo, tem taxa de administração baixa, é muito bom o MAL 11, né? Mas eu vou analisar melhor todos esses FIIs mais para frente, tá? O HGBS 11 também é um fundo com taxa baixa, mas ele vem sofrendo um pouco mais, é muito barato, ainda tá, mas ele vem sofrendo mais para crescer. Esse dividendo ainda está abaixo do patamar anteriores, mas o fato é que a gente já vê um crescimento, repito, setor muito interessante. E falando do fundo imobiliário educacional, eu comprei o RBD11 há um tempinho aí, por conta do desconto aí fantástico, ainda tá barato inclusive, a gente vê um crescimento de dividendos, é uma gestora que não é tão boa, e aí eu até penso, né, na estratégia de repente de não focar mais nesses fundos, mesmo sendo uma oportunidade. Eu gosto de fundos imobiliários pela tranquilidade aí, que a gente volta aos de logística, a gente volta aí ao BTLG11, ao MAL 11 de shopping, RBD11 educacional. Sim, tem muito ensino à distância tomando conta aí do mercado, embora esse fundo imobiliário ele tenha aí um pouco de polos aí à distância, tem a parte que vai sempre ser necessária, né, que é a medicina, é um pouco de risco, né? Então, assim, eu quero fundos imobiliários para tranquilidade. Se for para arriscar, eu prefiro arriscar comprando uma ação Enalta, por exemplo. Me deu bastante trabalho de acompanhar ela, mas ela me deu 2x, né? Ela dobra o valor, né? Petrobras, às vezes, também depende da hora que você entra. Então, assim, por que eu vou ficar me arriscando muito com fundos imobiliários? Mas, assim, tá lá, tá bom. De repente, eu até posso comprar um pouquinho mais, porque já tenho mesmo ele. Mas é um foco que eu não tô tendo mais, tá? Eu tô buscando tranquilidade nesse momento. Exatamente por isso eu não tenho fundo imobiliário de escritório, que para mim é o setor mais complexo, né? Porque como é que você vai fazer com aqueles prédios gigantes lá para alugar? As pessoas precisam trabalhar presencialmente, não adianta fazer a distância, você nem consegue aproveitar esses prédios para trabalho à distância remoto. Então é pior ainda que o educacional, é um setor que eu não gosto. Desde o começo da pandemia nunca olhei para eles e assim, mantenho a distância dos de escritório aí, né? Laje corporativa. E aí nós temos o HGRU11, que tem um pouco de educacional também, né? O peso um pouco maior dele aqui é o varejo, né? É um fundo imobiliário misto, então híbrido. Mas assim, a gestora é de tanta qualidade que a gente fica assim tranquilíssimo, né? Ele teve aí, tá um pouquinho descontado ainda, teve mais descontado, crescimento de dividendos. É um fundo imobiliário que, por mais que ele tenha um pouco aí de educacional, a gente fica muito tranquilo pelo fato da gestora, a gente pode dormir tranquilíssimo que eles vão estar fazendo um bom trabalho. HGRU11, tá? Ainda dando uma olhada na minha carteira, nós temos aqui o MAL 11, que é o feed shop que eu mais gosto, embora eu tenha mais o HGBS 11, eu vou estar sempre focando no MAL 11, os dois aqui na casa do 8,50 de dividendo, o BTLG 11 de logística é o meu maior peso aqui, com 8,50, excelente. SPLG 11 não sou tão fã da XP, 8,50 de dividendos também. VTLT 11 aí é mono, então tem um risco maior. 11 de dividendo é muito bom, né? Isso aqui no último mês. CDU 11 aqui 10 e pouco, interessante também, né? O CDU 11, o RBD 11, aquele negócio educacional é arriscado, mas o dividendo de 11,70, né? Muito bom. XP 11 aqui não gosto, tá? O 9 e pouco, mas eu não. Emissões abaixo do VP. A XP fez um trabalho horroroso aqui. NSL11 também não gosto por conta das questões jurídicas, tá? Dá um manho rosco isso aqui. Tem bem pouquinho, né? FIIs de hospitalares também não vale a pena de forma alguma. Qualquer questão jurídica sempre vai estar a favor aí do hospital, né? O pessoal não vai contra o hospital, enfim. HGRU11, né? Um híbrido que eu acabei de comentar, muito bom. Comprei ele um pouquinho antes dessa alta, ele subiu já, mas ainda tá 0,98. Ainda interessante, tô de repente aí, até de repente comprando um pouquinho mais, não tenho muito dele. Então esse é o valor que eu tenho alocado, 17.500, né? E me dá aí R$ 138,05 de dividendo, dando 0,786 aí de dividendo, o que me dá 9,44 de dividendo aí por ano, um dividendo muito bom. Então o risco de fazer uma simulação com esses dividendos é o fato exatamente contrário do que as pessoas pensam, é o fato dos fundos imobiliários estarem muito baratos. Eles valorizarem essa cota que vai diminuir o dividendo e a gente não vai conseguir fazer a simulação tão fantástica aqui baseada nesses yields, né? Porque esse yield aqui é atípico porque está muito barato os fundos imobiliários, o que me leva a crer que eles estão num excelente momento para compra. Eu não estou recomendando. Então vamos fazer a simulação com 9,44 de yield e um aporte nos primeiros 5 anos de 1.290 e eu simplesmente paro de aportar
nos anos seguintes, tá? Então, com isso, nós chegaremos aqui em 5 anos a R$ 1.000 de dividendos, em 5 anos, tá? Com o reaporte de dividendos na barrinha verde e aporte do bolso aqui, no caso, nos primeiros 5 anos. Na barrinha azul seria o reaporte de dividendos apenas e na barrinha cinza apenas os aportes mensais do bolso, tá? Pessoa já tentando viver de dividendo. Então, vamos fazer uma simulação aqui um pouco mais realista aqui para a maioria das pessoas, R$ 500. Vamos fazer assim, então R$ 500 a pessoa aporta por 20 anos, tá? Depois ela só vai reaportando dividendo por mais 5 para ver quanto que ela chega no 25º ano. Nesse cenário, reaportando dividendos e aportando esses R$ 500 por 20 anos, né? 10 mais até 20, né? A pessoa chegaria a quase R$ 6.000 no 25º ano e no 20º ano onde ela pararia de aportar do bolso, teria 3.703. Você veja a diferença como é importante reportar os dividendos e os aportes do bolso, né? A pessoa que apenas aportou os dividendos azulzinha, ela vai ficando para trás por muito tempo, até que quando o patrimônio começa a ficar relevante, ela até passa, né? A pessoa, ó, vai passando aqui, a pessoa que na barra cinza foi apenas aportando do bolso, né, consumindo os dividendos, ó. Você vê que no primeiro momento é muito relevante esses aportes, aí vai perdendo relevância, aí o azul passa. Mas o combinado é indestrutível. Olha só o verdinho combinando dividendos aqui com aportes, é fenomenal, né? Passa demais, depois no 20º ano você nem aporta mais do bolso, só aportando dividendos, ainda assim o crescimento, né, fica fantástico, né? Então você vê a importância. Pessoa que chegou a 470 mil já parece que as coisas já vão sozinhas, né? E isso mantendo esse yield aqui, que no momento é uma realidade. A gente não tem que, no futuro talvez não seja, mas hoje é. Então hoje é uma oportunidade aí, os fundos imobiliários no meu entendimento. Então, olha só que legal. A pessoa então que quer aí, para ganhar R$ 1.000 no 10º ano já estaria ganhando acima, e para se aposentar, eu acho que assim, um valor atual, isso aqui é atualizado pela inflação, a gente está supondo isso, já que todos os fundos imobiliários de tijolos, eles tendem a performar acompanhando a inflação, os aluguéis. Então a gente vamos simular aqui, e no 18º ano já dá para muita gente viver de dividendos, né? Que é R$ 3.000. R$ 3.000 já é um salário aí interessante, né? Então demoraria 18 anos, né? Nessa realidade de aportes de R$ 500, tá? E é muito importante, né? Os aportes iniciais. Se você for tirar R$ 500 dos primeiros 5 anos, olha o impacto pesado que dá. Já perdeu aqui muito dinheiro, né? Olha só, virou 2.500. Vamos voltar aqui para você ver no 20º ano. Olha só, 3.700. Então, quanto mais cedo, melhor. É muito importante o aporte inicial, tá? São 5 anos só que eu tirei. Se você tirar 5 anos dos 10 em diante, o impacto é menor. Você viu? 5 anos iniciais tem mais peso do que 10 anos lá na frente. Então, é muito importante os anos iniciais. Então, por isso que eu tenho aquela carteira investindo R$ 250 por mês, que é quando a pessoa tem que começar. Ela só precisa começar com alguma coisa, R$ 250 por mês. Era no caso de ações, nós fazemos fundos imobiliários, também dá diferença. Você pode fazer uma lógica assim, começa com 250, depois passa aí para 700 nos anos seguintes, né? Aí, de repente, aqui 800, não sei, nos 10 anos. E aí você chega a 6.200, né? E aí no 20º ano em diante você nem aporta mais, né? Você só vai, o quê? Fazendo a sua carteira, né? Trabalhar por você. Então, a lógica é, seja em ações, seja em fundos imobiliários, a lógica é longo prazo. No caso dos fundos imobiliários, mais ainda, porque aqui a gente nem está contando com valorização de patrimônio, a gente está pensando o quê? Nos dividendos. Então, nosso foco é o quê? O dividend yield. Enquanto esse dividend yield estiver no bizarro, né? Muito alto. Quando tiver em dividendos dessa magnitude, é um case aí para estar aportando no meu entendimento, né? Sem contar a possível valorização, que na verdade acaba sendo pior para novos aportes nossos. Então, concluindo, a minha carteira com R$ 17.500, 9,44 de yield. Nós vimos que esse yield tende a crescer acompanhando a inflação. São fundos de tijolos aqui. A gente deve focar sempre na qualidade para conseguir esse resultado a longo prazo. E nesse cenário, nós investimos R$ 2.290, R$ 1.290 por 5 anos, nós teremos R$ 1.000 por mês de dividendos nos anos seguintes, e aportando R$ 500 em 10 anos, nós teríamos então
R$ 1.139 já de dividendos. Em 18 anos, nós teríamos R$ 3.000 de dividendos praticamente, o que já nos levaria a um cenário de possível aposentadoria, e vai depender da performance de cada um. Eu estou falando isso tudo aqui, levando em conta números atualizados pela inflação, já que os dividendos, repito, se atualizam pela inflação. Então, essa planilha aqui eu vou deixar aos membros do canal, na comunidade lá eu vou postar o link. Deixa seu like, se inscreve no canal ativando o sino para não perder essa trajetória da carteira de ações e de fundos imobiliários que eu tenho. Um abraço, até o próximo, valeu!